Vocês escolheram as minhas leituras durante um mês inteiro e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou estar falando de todas as minhas leituras do mês de julho. Pessoal, vocês sabem já, eu sempre repito isso nos vídeos de leituras do mês, mas é principalmente pra quem chega recentemente no canal. Mas eu estou fazendo ao longo do ano de 2023 um desafio literário por mês. E o desafio de julho era deixar que vocês, meus seguidores e inscritos, escolhessem todas as minhas leituras. As votações aconteceram lá no meu Instagram pelos stories. Então se você ainda não me segue lá, porque daí nas próximas vezes você também pode participar, tá bom? Às vezes eu abro enquetes ou caixinhas de pergunta pra vocês me ajudarem a produzir o conteúdo aqui do canal também. Então vamos lá, como que eu fiz a seleção dos livros pra votação? Geralmente eu escolhia 3 livros que eu estava com muita vontade de ler. Às vezes eles tinham uma temática em comum, que eu já vou explicar, mas eram livros que os 3 eu tinha muita vontade de ler, mas eu deixava daí pra vocês escolherem. Então eu deixava por 24 horas lá nos stories, vocês votavam e o livro que ganhava eu acabava lendo. A primeira votação eu fiz no finalzinho de junho, né, pra dar tempo de vocês votarem, e eu escolhi 3 livros. O primeiro foi A Longa Marcha, de Stephen King. O segundo, Viúva de Ferro, de Chiran. Não sei falar o nome, tá? Então não falarei. E o último foi Destruidor de Espadas, da Victoria Aveyard. A Longa Marcha é um suspense. Viúva de Ferro, uma distopia. Destruidor de Espadas é uma fantasia, tá? Então eu fiz uma saladinha aí de gêneros, mas todos foram livros que eu tinha muita vontade de ler. E o resultado foi 33% dos votos pra Longa Marcha, 46% pra Viúva de Ferro e 20% pra Destruidor de Espadas, que é o segundo livro também de uma trilogia, tá? Então quem ganhou com uma grande diferença foi A Viúva de Ferro. Gente, eu ganhei esse livro aqui de aniversário no ano passado, então demorei quase um ano aí pra ler o livro. E eu me arrependo porque eu deveria ter lido esse livro muito antes, porque eu amei demais. Nesse universo aqui a gente vai estar numa China distópica, e aqui nesse universo que China criou, a gente tem o seguinte cenário. Eles estão nesse mundo aí, né, na China, desse universo, e tem alguns monstros que atacam a população, monstros enormes, mega fortes. Então, aqui eles criaram, eu gosto de dizer que são tipo Transformers. São umas armaduras gigantonas, uns robôs gigantes, que precisa de um piloto lá dentro, pra daí eles conseguirem lutar com esses monstros que são muito grandes e muito fortes. Só que qual é a dinâmica aqui? Pra pilotar essas crisálidas, como eles chamam, eles precisam de 2 pilotos. Um piloto homem e uma pilota concubina, que é sempre uma mulher. O homem, ele vai ter uma energia vital mais forte, e pra ele não sucumbir na guerra, ele acaba usando a energia vital da pilota concubina. Então, na maioria das vezes, as mulheres morrem em combate, porque elas basicamente têm que disponibilizar toda a energia vital delas pro cara que tem a habilidade de pilotar os robôs. As mulheres não são ensinadas a pilotar, só os caras. É como se fosse uma energia yin e uma energia yang pra ativar a crisálida e fazer ela funcionar e matar os bichos. A nossa protagonista, ela perdeu a irmã mais velha dela, que se tornou uma pilota concubina, e ela quer se vingar da morte da irmã. A irmã dela morreu no primeiro combate que ela participou, e a nossa protagonista quer se vingar. E o que acontece? Quando as pilotas concubinas falecem em combate, a família da pilota ganha uma recompensa, assim, dinheiro, nossa, tipo um reembolso, assim, tipo, ai, parabéns, muito obrigado por ter sacrificado sua filha. Eles ganham muita grana. E aqui a sociedade é extremamente patriarcal, extremamente conservadora e machista, então eles meio que não estão nem aí, é como se fosse a obrigação da mulher, das filhas, se tornarem pilotas concubinas pra ajudar a sustentar a família, digamos assim, e foda-se que elas vão morrer. Então a nossa protagonista, ela se alista pra ser uma pilota concubina, ela passa no teste, ela passa com um valor bom, bem melhor que a maioria da população feminina ali que vira pilota concubina pra pilotar as naves, né? Então, ela já é, digamos assim, por conta do poder dela, que ela tem uma energia vital grande, ela já é logo levada pra se tornar a pilota concubina do cara que matou a irmã dela. Então ela vai fazer esse trâmite, ela tem que se fingir de menina inocente até conseguir ou não matar esse cara. Só que, gente, como eu falei, isso aqui, ó, isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Acontece tanta coisa nesse livro, e é um livro tão bom. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei nem como explicar o tanto de surto que eu tive com esse livro, porque esse é um livro muito bem escrito, esse universo é espetacular, os protagonistas, os personagens em geral são espetaculares. Essa protagonista é muito foda. Ela é muito foda, meu Deus. Gente, esse livro aqui, olha, eu dei risada, eu chorei, eu fiquei puta. As cenas de ação desse livro são incríveis, são muito boas, sério, você não vai conseguir largar esse livro. No começo é um pouco estranho, porque você tem que se acostumar com os termos, né, com essa coisa nova, mas é muito legal porque tá tudo imerso na cultura chinesa, então assim, cara, Chiran arrasou
horrores. Esse livro aqui tá perfeito, tá incrível. Eu não vejo a hora de ler a continuação. Tô sedenta. Porque esse livro aqui, gente, olha, dei 4 estrelas e meia, favoritei. Tirei meia estrelinha, assim, por... Sabe quando falta só um pouquinho, assim? Talvez eu até daqui a um tempo, refletindo sobre o livro, mude pra 5 estrelas. Mas por enquanto, está 4 estrelas e meia favoritado. Se tornou meu xodó. Sério mesmo. Leiam Viúva de Ferro, porque esse cenário distópico de ação, de patriarcado. Esse livro tem vibes de Jogos Vorazes. Eu já falei isso num vídeo anterior aqui do canal. Esse livro vai ter essa vibe de Jogos Vorazes, de pessoas contra governo e ter que sobreviver. Então, cara, é essa vibe, entendeu? Se você gosta de Jogos Vorazes, você vai amar Viúva de Ferro. É muito, muito, muito bom. Recomendo demais. Para a próxima votação, eu escolhi 3 livros em inglês, porque eu queria ler em inglês. Então eu escolhi 3 livros que eu já tinha no meu Kindle, tá? E coloquei pra votação. O primeiro é o The No Show, da Beth O'Leary, que é o... Eu acho que é Papo Pra Um, o nome da tradução. Vou pedir pro Gabe colocar a fotinho aqui, que eu não lembro agora. Aí tem A Man Called Otto, que pode ser um homem chamado Ove também. Eu não sei porque que diabos eles mudaram a merda do nome do personagem. E Heart Bones, da Colleen Hoover, que é Quando o Verão Terminar. Se não me engano, traduziram pra isso em português, eu achei uma bosta, mas enfim. E aí vocês votaram. The No Show ficou com 34% dos votos. A Man Called Ove ganhou disparado com 48%. E Heart Bones foi 18%. Eu jurava que vocês iam votar mais em Colleen Hoover, viu? Me surpreendeu. E aí, fui conhecer o nosso querido homem chamado Ove. E, gente... Que história maravilhosa, maravilhosa. Gente, me surpreendi muito. Aqui a gente vai ter a história de um velho rabugento. Ele mora num condomíniozinho, assim, que tem uma guaretinha e é tipo um condomínio bem residencial, assim, familiar, todas as casinhas iguais, sabe? Então ele mora nesse lugar. E a parte triste é que ele tá tentando se matar. Ele não quer mais viver porque ele se tornou um homem extremamente triste, extremamente solitário, e ele quer acabar com a própria vida. Ele não vê mais sentido na vida. Então ele tem planos de se matar. Só que ele nunca consegue, porque chegaram vizinhos novos, tá? Que moram ali pertinho dele. Agora no livro, eu acho que é ao lado, mas no filme eu acho que colocaram o vizinho na frente, um negocinho, mas são vizinhos próximos a ele nesse residencial. E toda vez que ele tenta fazer alguma coisa pra se matar... Meu Deus, o YouTube vai me gongar já já pra eu estar falando sobre isso. Mas toda vez que ele tenta fazer isso, aparece alguma coisa pra ele ajudar a vizinha. Então, ou ter que levar ela no hospital, ou ela foi entregar não sei o que pra ele, ou ela pediu ajuda com não sei o que, ou aconteceu tal coisa, quebrou não sei o que no jardim. Então, gente, sério, coitado, ele nunca consegue finalizar o que ele quer, sabe? E aí, o enredo vai passando e a gente vai entendendo por que ele se tornou uma pessoa tão fria, tão rabugenta e tão solitária. O livro, ele vai intercalando presente e passado. E aí, no passado, a gente vai conhecer ele desde que ele era muito menino e vai entender o que foi acontecendo na vida dele até chegar nos dias atuais. Gente, que história triste, pelo amor de Deus. Eu falo que ele não teve um minuto de paz, assim, na vida dele. E a gente vai entendendo, vai se compadecendo, entendendo o porquê dessa personalidade, por que ele não vê mais propósito na vida. E de como esses vizinhos novos aí do residencial dele vão acabar mudando essa perspectiva. Então, gente, é um livro muito legal. Eu ri tanto lendo esse livro. É um livro... Ai, gente, isso aí é coisa do Frederick Backman, entendeu? Ele tem essa capacidade de fazer rir e chorar no mesmo capítulo. Dois segundos você já tá... Você tá rindo, e depois você tá chorando, e depois você... Ai, é um mix de emoções, gente. Eu senti a mesma coisa com Gente Ansiosa, que eu li ano passado, e favoritei também. E esse aqui, assim, foi melhor ainda. Foi incrível, uma experiência incrível. Eu queria pegar o Ove, assim, e... Cara, como eu amo esse velho rabugento. Ele é um amor de pessoa. Ele é um docinho com a casca grossa, sabe? Mas ele tem um coração muito grande e... Vai ter criança envolvida, vai ter bichinho envolvido, né, gato e tal. Então, assim, cara, é um livro bem, eu diria, sessão da tarde, aquele livro divertido, mas emocionante ao mesmo tempo. E eu chorei muito, assim, me destruiu e me deixou com quentinha no coração ao mesmo tempo, do jeito que apenas o Frederick Backman é capaz de fazer. Então eu dei 4 estrelas e meia e favoritei esse livro. Eu tirei meia estrela aqui porque em algumas cenas eu achava que o autor podia ter mostrado as coisas pra gente ao invés de ter contado. Então às vezes era como se o Ove falasse assim, não, porque eu me lembro aquela vez que aconteceu isso, fulano me disse assim, assado. Então eu acho que ele podia ter realmente feito um flashback e mostrado o passado, sabe? São poucas as vezes que eu notei isso. Não é em toda parte que se passa no passado, mas foi um pontinho aí que me desconectava um pouquinho da história, sabe? Mas de resto, eu não tenho reclamações, os personagens são maravilhosos, o enredo é maravilhoso, a escrita tá um deleite, então assim...
Parabéns, Frederick Beckman, você conseguiu me fazer favoritar mais um livro seu. Mais um e você já pode pedir música no Fantástico, tá? Depois de Um Homem Chamado Ove, eu resolvi ler um livro nacional, mais curtinho, porque eu tava, digamos assim, já no meio do mês e só tinha lido 2 livros, então pra esse desafio não ficar tão sem graça, eu pensei, vou ler livros mais curtinhos pra dar uma acelerada no negócio. E aí eu escolhi 3 livros nacionais. Romance Real, da Clara Alves, que é um romance. E aí 2 fantasias, Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, e O Veneno na Montanha, da Bianca Jung. Não sei falar. E essa votação aqui me surpreendeu horrores, porque bem no comecinho, Árvore Inexplicável tava ganhando. Aí, Romance Real disparou. Eu pensei, bom, Romance Real vai ganhar. E aí, no finalzinho da votação, Veneno na Montanha passou na frente, tá? Eu acho que foram, assim, uns 4 votos de diferença. Então, Romance Real ficou com 36%, Árvore Inexplicável com 23%, e o Veneno na Montanha ganhou com 42% dos votos. O Veneno na Montanha vai ser uma fantasia, então uma alta fantasia, tá? Um universo totalmente criado pela autora. Aqui a gente vai ter vários reinos, cada reino tem habilidades e suas características principais, então vai ter um reino lá, digamos assim, os poderes é vento e não sei o que. E aí tem o reino da água, que daí eles são bons pescadores e tudo mais. Então tem essas relações assim com os elementos, sabe? E aí a nossa protagonista, o livro começa com ela numa carroça, tá? No primeiro momento você acha que é uma carroça, presa, e aí ela é levada pra prisão. A prisão maior, assim, que digamos assim, tem vários reinos, mas os piores bandidos, etc, vão pra essa prisão no reino de Arátines. É a prisão, digamos assim, de segurança máxima, que a galera vai pra lá. E ela está sendo levada pra lá. E aí no começo você pensa, o que essa menina fez pra ela estar sendo presa? Só que aí você entende que ela foi presa de propósito. Ela queria ser presa. A mãe dela está nessa prisão e ela acaba fazendo uma tramóia lá pra ela ser presa, pra poder encontrar a mãe dela dentro dessa prisão e fugir. Então o plano todo é bem intrincadinho, ela combina ali com as irmãs e a melhor amiga dela como que elas poderiam fazer isso pra depois elas fugirem. Só que, claro, assim, falando desse jeito, parece que é simples, mas não é. E lembrando que nesse universo, cada reino dá um poder aos seus nascidos lá. Então ela tem os poderes dela, né? A mãe dela tinha o poder dela, só que óbvio que quando ela vai pra prisão, esse poder é suprimido. Então a gente não tem tanto essa questão da magia aqui nesse começo. Essa coisa vai desenrolando melhor depois. Só que, claro, isso é só o começo, né? Ela vai pra prisão com o intuito de salvar a mãe dela, só que ela vê que tem muita coisa mais rolando, que a mãe dela estava envolvida em algumas coisas que a nossa personagem não sabia. Nossa, é uma confusão, assim. No começo, eu demorei pra me conectar com esse livro, principalmente porque a minha rotina tava uma bagunça, mas eu acho que eu senti falta dessa questão da magia no começo e a gente não tinha, sabe? E é realmente coisa de alta fantasia que a gente se sente um pouquinho perdido no universo logo no começo. Mas depois eu fui me acostumando. Lá pelos 50% eu já tava super imersa, já tava lendo muito mais. Essa história ela vai crescendo de uma forma muito interessante, muito legal. Tem toda essa questão de um governo ditatorial, de um cara que acabou tomando um poder de formas não muito legais. Então tem toda uma questão de resistência contra esse governo. Então, cara, é bem legal. E a nossa protagonista, ela é muito forte, mas ela não é forte naquele estereótipo chato de garota que consegue fazer tudo, de garota que não tem sentimentos, essa coisa assim, sabe? Ela é uma personagem forte, mas um pouquinho mais maleável, o que eu gosto bastante. Eu aproveitei esse livro, eu gostaria de ter aproveitado mais no começo, né, como eu falei, mas mesmo assim já foi um livro que me entregou bastante coisa e eu fiquei bem curiosa pra saber a continuação, né, que vai ser lançada no final desse ano. Então eu fiquei bem ansiosa, dei 4 estrelas e adorei, né, tô doida pra ler outras obras da Bianca, tomara que ela publique mais, além dessa, eu imagino que será uma trilogia, né, espero que ela publique muitos mais livros depois. Aí eu quis ler um romancinho meio farofa, quis ler uma coisa mais levinha, porque mood assim de final de mês, tava cansada pra caramba, então eu queria uma coisa mais leve. A próxima votação foi com Raio de Sol, da Kim Holden, Síndrome da Boa Garota, da Ellie Kennedy, e Daqui a 5 Anos, da Rebecca Searle. São todos e-books que eu tenho também. E aí eu abri a votação, e aí aqui também, achei que a Síndrome da Boa Garota ia ganhar, mas acabou não ganhando. Raio de Sol ficou com 19%, Síndrome da Boa Garota acabou com 15%, e Daqui a 5 Anos com 51%. Então, assim, foi a maior vantagem de todas aqui, tá? Ganhou de lavada. E aí eu fui ler Daqui a 5 Anos. Basicamente, a sinopse é o seguinte. A nossa protagonista, ela é muito planejada na vida dela, é uma pessoa extremamente metódica. Então, tudo que ela faz é pra conseguir um objetivo na vida dela. Então, ela sabia que quando ela chegasse a tal idade, ela ia formar, quando ela tivesse em tal idade, ela ia ser
aceita em tal escritório de advocacia, com tal idade ela já ia ser uma associada, com tal idade ela já ia ser sócia, então ela planeja tudo na vida dela. E ela é uma pessoa realmente, assim, esforçada, trabalha pra cacete, e aí no momento presente, então, ela é uma advogada corporativa, tá? Não é criminal nem nada. Eu achei super legal, porque é outra visão do direito que eu também nunca tinha prestado atenção. Então, ela é uma advogada corporativa e ela acaba conseguindo uma entrevista no dia que começa o livro, ela consegue uma entrevista num puta escritório de advocacia corporativa da cidade dela, Nova York, inclusive. E ela vai nessa entrevista, ela vai bem, ela não recebe a resposta logo de cara, mas ela vai muito bem. Então, tipo, tá tudo dando certo na vida dela. E aí, naquela noite, ela vai sair pra jantar com o namorado dela, que mora com ela, né? Eles vão comemorar por ela ter ido bem na entrevista. E nesse jantar, ela pede ela em casamento. Então, assim, tá tudo encaminhando super bem na vida dela. Ela tá com o emprego dos sonhos dela, né? Ela vai entrar, ela tem certeza que ela vai ser aceita naquele escritório. Ela tá noiva. Então, assim, tá tudo fluindo do jeito que ela quer. E aí, nesse dia, ela dorme. Depois que eles voltam do jantar, ela acaba cochilando no sofá porque eles beberam muito. E aí, ela cochila e no sonho dela, que na verdade é muito mais real do que um sonho, ela tá em outro apartamento. Tá? Em outro lado da cidade, um apartamento bem diferente do estilo dela atual. Ela tá com um vestido que é dela, que ela sabe que é dela, mas ela não sabe o que tá acontecendo, né? E ela acorda na cama de outra pessoa. O anel de noivado dela é outro anel de noivado e ela acaba conhecendo um cara lá que ela supõe ser o noivo dela, que não é o noivo dela atual, é outro cara. E ela vê no calendário lá na televisão, no jornal, que ela tá 5 anos na frente. Ou seja, 5 anos lá na frente, ela tá morando em outro lugar, tá com outro cara, então a vida dela mudou muito. E aí, né? O que vai acontecer? E aí ela acorda desse sonho maluco, ela vê que não foi um sonho, que foi muito real tudo isso que tá acontecendo, e ela vai viver a vida dela normal. Ela vai numa sessões de terapia aí, vai continuar vivendo a vida normal dela e meio que dá uma ignorada nesse sonho. E a vida vai seguindo. Então ela realmente consegue um emprego no escritório de advocacia lá, ela realmente consegue subir de cargo, ela tá noiva do cara lá que ela ama. Só que aí, tipo, 4 anos e não sei quanto tempo depois, ela ainda não casou, ela ainda tá noiva, mas ela já aumentou muito na carreira dela. Ela conhece o cara que é marido dela naquele sonho, naquela premonição que ela teve de 5 anos depois. Então ela conhece ele, digamos assim, alguns meses antes da visão dela chegar no ponto que ela teve, né? Ela vê que o cara é real, né? Que ele realmente existe. E aí, cara, eu achei que ia ser um romance bobinho, água com açúcar, aquela coisa bem clichêzona, né? Mas não foi, cara. Meu Deus, esse livro, ele vai indo por um viés extremamente emocionante, extremamente tocante. Porque vai ter muita questão familiar, vai ter questão já, às vezes, gatilhos de doenças. Então a vida dela, como protagonista, realmente vai dando uma virada aí de cabeça pra baixo. Acontecem coisas que ela nunca planejou e a vida dela tá bem abalada. E acontece muita coisa interessante. Eu não posso contar mais do que isso, porque senão vai ser um puta spoiler. E eu quero que quem lê esse livro seja surpreendido, assim como eu. Cara, de 50% a 60% desse livro, ele fica extremamente sóbrio, né? Um livro que vai tratar de assuntos importantes, um livro profundo, cheio de camadas, com personagens complexos. Eu tava esperando, tipo, uma coisa mega boba, sabe? Mas é um livro que tu lê muito rápido. Eu li esse livro em 2 dias, eu não conseguia largar, porque eu precisava saber o que ia acontecer. Eu só achei, cara, eu dei 4 estrelas só porque eu achei que a autora fez cagada no final. Eu acho que ela fez uma coisa só pra gente ficar curioso e pra chocar, mas que não fazia sentido pra história, não fazia sentido pra personagem, sabe? Eu acho que ela desenvolveu essa partezinha da história muito mal. Quem já leu sabe o que eu tô falando. Então, assim, cagou no final, quebrou um pouco aí o que eu tava sentindo com o livro, acabei dando 4 estrelas. Mas recomendo, ainda assim é um livro muito bom. Aí a gente já chega no final do mês, né, gente? E aí eu pensei, por que não ler um conto? Pra dar uma engordadinha aí na meta de leitura. E aí eu tinha 2 contos da Ellie Hazelwood no meu Kindle, o Stuck With You e o Below Zero. E quem ganhou foi o Stuck With You com 55% dos votos. Aqui no Stuck With You, ele é um conto de umas 100 e poucas páginas, mais ou menos. A gente vai ter nossos 2 protagonistas. Eles trabalham no mesmo prédio, os 2 são engenheiros, só que ela trabalha numa empresa bem pequena, que lida muito com sustentabilidade, essa questão de prédios autossuficientes e tudo mais. E ele trabalha numa empresa que é tipo assim, tubarão da engenharia, que tá foda-se pra sustentabilidade, aquela coisa mais elitizada, sabe? Um puto escritório. Aí eles acabam se conhecendo nesse prédio e tal. Acontece algo que eles brigam e eles ficam sem se falar por várias semanas, até que no momento presente do livro, eles pegam o mesmo elevador do prédio
e antes de eles pararem nos respectivos andares, acaba a energia. Então eles ficam presos dentro do elevador por algumas horas. E aí, vocês sabem como que é livro de romance, eles vão começar a lavar roupa suja ali no elevador, eles vão começar a entender o que eles estão sentindo, por retomar esse distanciamento, afastamento, briga que eles tiveram, enfim. E aí a gente vai entendendo como que eles se conheceram, né? Como que foi o começo, até eles brigarem e chegaram onde eles estão agora. Eu adoro a escrita da Ellie Hazelwood, eu sei que ela tem uma formulazinha, né? Mas eu gosto muito da escrita dela, do tom bem-humorado dos livros dela e da forma que ela acaba desenvolvendo muito bem um romance. Então, apesar de ter sido um conto não tão longo, eu achei que foi um conto bem amarradinho, assim, sabe? Tem os clichês dela que são normais, mas eu não me importo. Eu não me importo com a formulinha dela porque eu realmente gosto. E aqui é bem o Enemies to Lovers, né? Porque no começo eles não se bicam, mas daí a gente vai entendendo o passado deles, né? Essa história que eles já tiveram juntos. E é bem legal, eu curti bastante The Quatro Estrelas também. E aí, eu fui meio louca. Eu pensei, eu vou tentar ler mais um livro até o final do mês, tá? Faltava pouquinho, tá, gente, pra acabar o mês, faltavam uns dias. Pensei, vou colocar livros curtinhos na lista e vou pedir pro pessoal votar. E aí eu tive a ideia de fazer uma repescagem. Eu pegar livros que não ganharam votações anteriores que eu tinha feito. Então aqui nessa votação ficou Árvore Inexplicável, A Longa Marcha e Síndrome da Boa Garota. E eu jurava nesse de pé juntos que a Árvore Inexplicável ia ganhar, porque tava com uma baita vantagem. Só que aí A Longa Marcha chegou marchando logo atrás e ganhou por um voto de diferença. Então ficou a Árvore Inexplicável com 36%, A Longa Marcha com 37%, e Síndrome da Boa Garota com 27%. Então fui lá ler o último livro do mês do meu querido Stephen King. E eu ainda não sei lidar com a perfeição dessa capa, eu acho essa paleta de cores maravilhosa. Incrível, nossa. Gente, esse livro aqui é um livro curto, ele tem 290 páginas. Então ele é um livro curto, rapidinho. E aqui, gente, essa sinopse é bem maluca, tá? Tem uma competição aqui, tá? É o nosso mundo real, mas tem uma competição onde eles juntam 100 garotos, tá? E eu digo garotos porque eles precisam ter menos de 18 anos pra participar da Longa Marcha. É um negócio anual, assim, famosíssimo, super tradicional nos Estados Unidos, nesse universo, né? E aí, esses 100 meninos, eles precisam andar vários centenas de milhares de quilômetros na Longa Marcha. Eles têm que sair de um estado, passar por vários estados e chegar até outro estado. O último que conseguir andar mais vai vencer a Longa Marcha e o prêmio é ele pedir o que ele quiser pelo resto da vida dele. Então ele pode pedir, tipo assim, dinheiro pelo resto da vida, sei lá, uns negócios assim. E aí o nosso protagonista, ele se inscreve na Longa Marcha. Ele é um menino de 16 anos. Quem leva ele pra parte do exército lá, porque é o exército que organiza essa Longa Marcha, tá? É a mãe dele, tá? Então ele vai pra esse lugar, recebe a plaquinha dele, o nome dele e tal, e a marcha começa. Eles têm algumas regras pra seguir. Primeiro que eles não podem ficar com uma velocidade menor que 6,5 km por hora. Então eles têm uma velocidade mínima que eles precisam andar. Se eles pararem ou tentarem interferir na jornada do coleguinha, eles ganham advertências. Com 3 advertências, eles estão fora da Longa Marcha. E é o seguinte, por exemplo, eu tô com 2 advertências. Se eu andar por 1 hora inteira sem receber mais uma, eu descarto uma advertência, entendeu? Eles conseguem eliminar as advertências ao longo do tempo. Então, se tu tem uma advertência, se tu andar por mais 1 hora sem receber mais uma, essa ali é excluída e você fica com nenhuma advertência. Só que, obviamente, gente, beleza, tem 13 advertências, você sai do jogo. Só que, na verdade, você não sai só do jogo, você é morto. Então eles são alvejados na estrada mesmo, pelo pessoal do exército que tá cuidando. E é isso aí. Então eles recebem alimento 9 horas da manhã de cada dia. Então eles ganham tipo uns saquinhos com umas coisas, tipo uns mingauzinhos, umas carnes secas, uns negócios assim pra eles comerem. E água à vontade. Então eles têm cantis e quando o cantil acaba, eles sinalizam pros pessoal do exército que tá na beira da estrada ali, e eles levam um cantil cheio pra eles. Só que é aquilo, eles não podem parar, tá, gente? Não tem pausa. Eles têm que andar a pelo menos 6,5 km por hora até a Longa Marcha acabar. É uma sinopse simples. Ela é original também? Eu não deveria duvidar, mas eu tava duvidando um pouco de que talvez fosse ficar um livro muito maçante, porque ia ser só isso, né? A gente só ia ver os guri andando. Mas, gente, esse livro é tão intenso, ele é tão brutal, ele é tão... Cara, meu Deus, o King, ele consegue mostrar os lados feios do ser humano em qualquer ocasião, né? Então aqui a gente vai ter várias reflexões sobre por que esses meninos aceitaram ir na Longa Marcha. Por que eles estão fazendo isso? É pelo prêmio? É porque eles não têm mais o que perder? Então a gente começa a ter esses questionamentos, eles próprios começam a pensar sobre isso, sabe? E tem toda a questão do exército que
tá lá pra matar esses meninos e a população assiste essa longa marcha. Então eles vão, como se fosse um desfile de 7 de setembro, eles vão tá lá na beira da estrada, lá torcendo, tipo, tô torcendo pelo fulano que é do meu estado. Então é quase uma competição mesmo, um negócio de orgulho nacional. E se a pessoa chega a ser, eles chamam de receber o bilhete quando a pessoa morre, né? Se alguém chega a receber o bilhete em público, a galera não tá nem aí, entendeu? Então, o livro discorre muito sobre isso, dessa barbárie, da normalidade da barbárie nessa sociedade, nessa população. Então, é um livro que vai te fazer refletir muito, 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 muito. Tem muito gatilho aqui, tá, gente? De situações tristes mesmo que esses meninos acabam passando, tá? É bem gráfico. O final, já aviso, que é um final abertíssimo, tá? Se você não gosta de finais abertos, já tô te avisando, tá? Eu não me incomodo, eu gosto muito dos finais abertos do King, eu acho que eles têm um peso muito interessante pra história, sabe? E, cara, que livro intenso, eu amei, eu achei achei bem escrito, sabe? Eu achei um livro pertinente, assim, que conseguiu colocar todas essas questões numa sinopse, de certa forma, simples. Então eu dei 4 estrelas, curti demais, amei finalizar o meu mês com essa leitura, eu literalmente terminei ele dia 31, tá? Eu gostei muito, recomendo, é um livro curto que tá nessa edição maravilhosa agora, e gostei bastante da experiência de ler esse livro do King, mais um check pra minha lista do autor. Então, leitores, essas foram as minhas leituras do mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei bem feliz com a interação de vocês, né? De vocês votarem, realmente escolherem as leituras. Foi muito legal. Confesso que nem todo livro que ganhou era o livro que eu mais queria ler, dos que eu tinha escolhido. Mas eu fui surpreendida muitas vezes, né? Eu fui surpreendida de formas positivas com todos os livros. Tanto que não teve nenhum livro com menos de 4 estrelas aqui, tá? Então, amei. Muito obrigada a todo mundo que participou das votações e tudo mais, os comentários comigo, né? Às vezes eu falava o que eu tava achando dos livros e vocês interagiam. Então, muito obrigada por isso. Foi super divertido. Vamos fazer mais vezes, tá? E muito obrigada pela sua atenção até aqui. Não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Ajuda o YouTube a entender que você tá gostando desse vídeo, tá gostando dos meus conteúdos e ele entrega pra mais pessoas, tá bom? Então, demora um segundo aí pra você deixar o seu like. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Não esquece do nosso próximo vídeo, nosso próximo compromisso aqui, tá bom? Um beijo. Tchau! Mas eu estou fazendo durante o mês de 2023, eu acho. E 20% pra destruidor... Caralho! E 20% pra destruidor de fadas. Destruidor de fadas é ótimo. Peter Pan, cadê você? Esse final ficou esquisito, né? Vamos de novo.